Muito bem, estamos mais uma vez aqui para transmitir mais uma live para a glória de Deus. Nós já estamos aí no dia 29 de junho, meia-noite. Estamos aqui para falar um pouquinho do amor de Deus para as nossas vidas. É muito bom saber que existem pessoas que têm sido abençoadas pela ministração da palavra de Deus. A cada dia nós vemos pessoas mandando testemunhos de que têm ouvido a palavra e têm sido abençoado. Hoje eu quero falar contigo que de alguma forma permitiu que o desânimo entrasse em seu coração e deixou de ir para a casa do Pai. E eu estava lendo uma história da Bíblia que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e a partir do versículo 11, o evangelista Lucas nos conta uma história muito interessante. Uma história que tem muitos ensinamentos para as nossas vidas. E de repente você que está me assistindo, ou você que está acompanhando esta live, seja ao vivo, agora, ou através de uma gravação, porque essa palavra, ela permanece na minha página no Facebook. Então tem pessoas que assistem posterior a mensagem, posterior à gravação ao vivo, a live ao vivo, melhor dizendo, me confundi aqui. Então, as pessoas têm um público que assiste ao vivo, como tem pessoas que têm entrado aqui agora, e tem pessoas que assistem depois, já gravado. Então você, por algum motivo, desanimou e saiu da casa do Pai. Tem uma história que é muito interessante e tem muitos ensinamentos para a nossa vida. É a história de um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço, por algum motivo, quem sabe por um conselho, chegou e falou: papai, preciso conversar com o senhor. Preciso, como diz no linguajar bem popular e bem comum, preciso trocar uma ideia. Eu quero compartilhar com o senhor o que está no meu coração. Eu não quero mais ficar nessa casa. Eu não quero mais viver aqui com meu irmão. Eu não quero mais viver aqui com o senhor. Eu quero sair. Eu quero conhecer outras terras. Então, faz o seguinte, meu pai. Me passa a parte que me cabe da minha herança para que eu possa sair e para que eu possa conhecer outras terras. A Bíblia diz aqui no versículo de número 11: dai-me a parte dos bens que me cabe. Dai-me a parte dos bens que me cabe. Olhou para o pai, bem aos olhos do pai, e disse: eu não quero mais ficar aqui. O que me chama a atenção é que o pai, ele não disse não. Ele poderia falar: você está ficando louco? Você não tem condições de viver sozinho. Você não tem condições de sair para uma terra que você não conhece. Mas só que o pai não disse nada. A Bíblia diz que o pai simplesmente repartiu os haveres, repartiu os bens, e passados muitos dias, aliás, passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E ele foi com tudo que o pai lhe deu. O pai chegou, falou: está aqui, meu filho, a herança que lhe cabe. E deu aquele dinheiro para o filho mais moço. A Bíblia então disse que ele saiu para uma terra distante. E eu estava analisando aqui, de acordo com o dicionário online Michaelis, o dicionário diz que esse filho pródigo, a parábola do filho pródigo, esse rapaz, significa que aquele que despende com excessiva profusão, que desbarata os seus bens, dissipador, esbanjador, gastador. E foi isso que ele fez. Ele saiu para uma terra distante e lá ele gastou tudo o que ele tinha. Ele convidou amigos,
foi para as festas da época, as baladas da época, e convida uma moça aqui, convida um amigo ali, e aquela bebedeira, aquela farra, e aí, foi gastando dinheiro, e o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e de repente, todo mundo ali próximo dele, um rapaz cheio da grana, apareceu aqui na minha terra, e vamos então explorar, vamos então colar nele, e vamos tentar tirar tudo o que a gente puder. E os amigos, entre aspas, né, chegaram perto desse rapaz. Ele estava assim, vamos dizer, iludido. Tudo para ele estava bom. Ele estava experimentando outra vida. Ele vivia na casa do pai, vivia com o irmão, e agora na festança, agora nas baladas, agora no mundão, ele estava pensando assim, aqui é que é o lugar bom, olha que lugar maravilhoso, tanta alegria, aqui eu tenho amigos de verdade, aqui eu tenho alegria verdadeira, que coisa boa, isso aqui é que é vida. E aí, iludido, e nas festas, e aí gastando aqui, gastando ali, e quando chega o momento da sua vida, ele percebe que não tem mais nada. Ele percebe que não tem mais dinheiro. Ele percebe que não tem absolutamente nada. Nesse momento, os amigos, vão se afastando. Os amigos vão indo embora. Porque não tem mais dinheiro, não tem mais nada que possa oferecer a eles. Então, os amigos, entre aspas, vão vazando, vão indo embora. Já não tem mais amigos, já não tem mais dinheiro, já não tem onde morar, já não tem mais o que comer, já não tem mais o que vestir, e a triste realidade alcança aquele moço. E chega um momento na vida dele que ele fala o seguinte, no versículo 17. Versículo 14, aliás. Depois de ter consumido tudo, ou seja, não ter mais dinheiro, ter jogado tudo para o alto, depois de ter comido tudo, sobreveu àquele país uma grande fome. Olha que interessante, o país, passou uma grande fome. Onde ele foi, aconteceu uma crise econômica e o país começou a passar necessidade e o país, então, começou a ter uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele não tinha dinheiro, não tinha comida. Uma crise. E a Bíblia diz, então, que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali os porcos estavam comendo. O que o porco come? O que porco come? Porco não come, eu posso estar muito enganado, porque eu não tenho, vamos dizer, familiaridade com porcos. Então, assim, posso estar muito enganado, mas é lavagem, não é isso que porco come? Não é lavagem? Aqueles restos de legumes, de arroz misturado com feijão, com comida ali, tudo junto. Quem tem os legumes joga nos porcos ali. Não é isso? Lavagem que porco come? E os porcos comendo lavagem. Aquela coisa ali, né? E a Bíblia diz então que ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Um homem que tinha tudo na casa do pai, tinha tudo do bom e do melhor na casa do pai, agora querendo comer lavagem de porcos. Mas a Bíblia diz que ninguém dava nada. Preste atenção, ele já não tem mais dinheiro, ele já não tem mais amigos, ele já não tem mais o pai, já não tem mais o irmão. Agora, alguém pede que ele vá cuidar de porcos para cuidar dos porcos, não é para comer a comida dos porcos. Mas ele estava com tanta fome, tanta fome, tanta fome, que ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém dava nada. Eu, graças a Deus,
Graças a Deus, eu nunca passei fome, porque o que a gente tem é vontade de comer, é diferente de passar fome. Nós temos vontade de comer, né? Aí dá aquela fome, a gente vai lá e come, não é verdade? Só que ele estava passando fome e ele não tinha condição de comer, porque ele não tinha comida, ele não tinha dinheiro, ele estava numa terra distante. Então, caindo em si, ele para, senta talvez debaixo de uma árvore, começa a chorar, começa a ficar desesperado e deve ter pensado: que burrice que eu fiz, que besteira que eu fiz. E aí começa a bater aquele arrependimento na vida dele, começa a bater aquela angústia, aquele arrependimento, e ele deve ter dito: que, desculpa aqui, viu, a expressão, ele deve ter dito: que merda que eu fiz, o que eu fui fazer? E aí ele para, ele coloca a mão na cabeça, talvez, ele fecha os olhos, e a mente dele vai lá na casa do pai. E ele pensa assim: meu Deus, tanta gente, tantos trabalhadores, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm fartura, come bem, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu sei que ele não vai me receber como filho, eu sei que ele vai me esculachar, me maltratar, ele está com raiva, ele está com ódio. Então eu vou lá. Se ele me receber como empregado, já está bom demais. Pelo menos lá tem comida, pelo menos eu não vou morrer de fome, pelo menos eu não vou desejar comer comida de porcos. Eu vou voltar para a casa do pai, e lá eu vou pelo menos comer. Só que mal sabia ele que o pai ficava todos os dias esperando ele. Ele não imaginava que o pai nunca tinha esquecido dele. Ele não imaginava que o pai dele esperava a volta dele. E a Bíblia diz que vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecendo-se dele, correndo, abraçou e beijou. O pai, de longe, na varanda da sua casa, viu o menino voltando lá de longe. E ele correu, abraçou aquele menino fedendo, maltratado, descalço, parecendo um mendigo, abatido, triste, angustiado. E aquele menino chorou demais ali com seu pai. E o pai, porém, disse... O filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matar o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Começaram a regozijar-se. Olha só que interessante. Olha só que interessante. O pai abraçou aquele filho. O pai abraçou aquele filho.
O pai estava aguardando por aquele filho e mandou matar o melhor novilho, pegou a melhor roupa, colocou o anel. O pai estava feliz, estava alegre, porque o filho tinha retornado à casa do pai. O que podemos aprender aqui nessa parábola? Primeiro, Deus muitas vezes irá permitir que caiamos no nosso orgulho. Ele não vai impedir, não. Você quer sair da casa do pai ou já saiu? Deus não vai impedir. Deus vai mostrar para você que você está fazendo um erro. Você está cometendo um erro gravíssimo em querer sair da casa do pai. Deus vai deixar você, desculpa aqui a expressão, quebrar a cara. Deus vai permitir que você quebre a cara para você ver que não há nada no mundo. Não há nada que preste no mundo. Lá não tem nada de bom para te oferecer. Não há amigos no mundo. É só ilusão. Tudo que há no mundo é perdição. Tudo que há no mundo é para destruição. Uma festa no mundo é para destruição. Tudo que acontece no mundo é para destruição. O mundo jaz do maligno. O mundo já envolvido no maligno. Mas por que Deus não impede? Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio. Posso fazer o que eu quiser. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Deus não vai impedir, ele tem um livre-arbítrio. Então as pessoas que saem quebram a cara, porque não há nada que preste no mundo. Não há nada. Não se engane, não há nada que preste no mundo. Tudo que há no mundo é ilusão. Então ele deixa, ele permite que caiamos no nosso orgulho. Você sabia que o pai poderia impedir, não dar a herança? O pai não era obrigado a dar herança nenhuma, não. Ele deu porque quis. Ele não era obrigado a dar herança nenhuma para o filho mais novo. Ele não era obrigado a dar, mas ele permitiu. Ele deixou. Assim Deus também deixa. Assim Deus também permite. Outra coisa que podemos aprender, Deus, na figura do pai, tem paciência dos filhos pecadores. O pai ficava ali todo dia esperando o filho, porque o pai sabia que ele ia quebrar a cara. O pai sabia que ele ia voltar. O pai sabia que ele iria retornar, porque lá não presta, no mundo não tem nada que preste. Então, ele vai voltar, porque lá não tem nada de bom. Lá é só ilusão. Tudo que acontece no mundo é ilusão. A cachaça é ilusão, a droga é ilusão, a prostituição, o adultério. Tudo que há no mundo é ilusão. E aí o que acontece? O pai é paciente. O pai sabia que o filho ia voltar, porque lá no mundo não tem nada que preste. Terceiro, Deus nos recebe de braços abertos, como quando somos humildes e quando estamos arrependidos. Você concorda comigo que o filho se arrependeu? Quando ele para ali, que vê os porcos comendo lavagem, e ele quer comer aquela comida. Aquela comida, ele quer comer aquele lá. Meu Deus, negócio assim, né? E ele quer comer aquilo. E ninguém dá. Não tem dinheiro, não tem comida, fome. Ele bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, os trabalhadores na casa do meu pai tem tudo do bom e do melhor, e eu tô aqui passando necessidade. Você concorda comigo que ele se arrependeu? Ele se arrependeu. E quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. Pega os nossos pecados, lança no mais profundo do abismo e não se lembra mais deles.
E aí ele sabia que o filho iria se arrepender. E ele manda preparar a melhor roupa. Ele manda preparar o novilho. Ele fala: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa palavra nos mostra que a figura do pai é Deus e tem a figura do filho pródigo. Alguém que sai da casa do pai. Podemos aprender também o seguinte, que nesta parábola, se você observar bem aqui no versículo 25, eu comecei a dizer que no começo o pai tinha 2 filhos, o mais moço pediu a herança e o mais velho. Qual foi a posição dele quando o filho voltou? Ele foi abraçar o filho, o irmão. Ele abraçou o irmão e falou: meu irmão, que saudade, meu irmão, que bênção que você voltou, meu irmão, que alegria que você está aqui. A atitude do irmão não foi essa não, do irmão mais velho não foi essa não. A atitude do irmão mais velho está aqui, ó, no versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, estava no campo, né? Quando ele viu aquele alvoroço, aquela festa, né? Que folia é aquela ali? Que bagunça é aquela ali? E quando ele chegou, aproximou da casa, ouviu a música e as danças. Festança. Chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo aqui em casa? O que houve? Que bagunça é essa? Que festa é essa? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. A Bíblia diz que ele ficou possuído de raiva. Ele ficou indignado. Tanto é que ele não entrou na casa. Ele ficou tão indignado. Ele: não é possível. Camarada irresponsável, pega a herança antecipada, gasta tudo. Aí quebra a cara e quando volta, meu pai ainda manda fazer festa. E a Bíblia diz então que ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, eu sou obediente, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O evangelista Lucas não conclui a história. Não se sabe se o filho velho aceitou, entrou na festa, abraçou o irmão, beijou o irmão, ou se ele continuou indignado e ficou fora da festa. O que eu quero dizer essa noite? Saiu da casa do pai, volte correndo. Volte para a casa do pai. Não importa os motivos pelos quais você saiu da casa do pai. Volte para a casa do pai. Porque lá, na casa do pai, é o melhor local que se deve estar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos, Salmo 84. Ah, mas eu saí porque na minha igreja é isso. Ah, eu saí porque na minha igreja é aquilo. Ah, eu saí porque na minha igreja é aquilo outro. Então, volte para a casa do Pai. Não importa o motivo pelo qual você saiu. Uma decepção com o irmão, uma decepção com uma irmã. Na igreja é assim mesmo. Não existe igreja perfeita, não. Não existe igreja perfeita. Existe um povo que serve a Deus com seus pecados e suas limitações e seus defeitos. Por isso que a Bíblia fala: suportai uns aos outros, amai uns aos outros. E o filho pródigo saiu da casa do pai, se arrependeu,
quebrou a cara, gastou tudo que tinha, viu que lá no mundo não tinha nada para ele, e ele voltou para a casa do Pai. Então volte para a casa do Pai e receba o abraço de Deus, dizendo: volte, meu filho. Estava perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. E o Senhor vai te abraçar e você vai receber a sua vitória. Deus abençoe. Volte para a casa do Pai. Tem um hino muito bonito do Thales Roberto. Eu vou voltar para a casa do Pai. Então volte correndo. Ele te espera. Saia daí desse mundo, porque esse mundo não tem nada de bom para te oferecer, não. Analise bem. Você está feliz aí no mundo? Você pode ter uma felicidade momentânea, mas quando você chega em casa, quando você para e pensa em tudo que você fez, em tudo que realizou, isso não é felicidade, isso é ilusão. Ilusão. A verdadeira felicidade está em Cristo, está em Jesus. Então saia desse mundo, porque ele não tem nada de bom para ti. Volte para a casa do Pai, que é o teu lugar. Retorne para a casa do Pai, que é o teu lugar. Volte a fazer a obra do Senhor com alegria. Sirva a Deus com alegria. E a bênção vai chegar no nome de Jesus. Forte abraço. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Forte abraço. Fique com Deus. Amém.